prédios devastados e fundidos à areia de um deserto pós-apocalíptico, de um mundo amargurado em trevas, cujas areias escondem destroços de ruínas que não podem ser descritas como seres orgânicos ou partes de um ambiente completamente ameaçador, com uma atmosfera extremamente problemática e grotesca. Tais horrores visuais traz à tona qualquer medo do espectador de que algum dia essas visões do inferno possam se tornar de fato alguma realidade em um futuro completamente distante e caótico. Todavia, podemos nos encontrar no medo de aceitarmos de que essa coisa, visualmente falando, de alguma forma já foi realidade em algum passado cuja os humanos e qualquer ser mortal que pise nessa terra não conseguirão nem sonhar com um distante no passado estavam essas imagens e essas criaturas representadas nas artes desse artista polonês. E é nesse redemoinho de horror cósmico que eu encerro o meu relato de apenas um amador que tem um leve interesse no assunto. Nascido em 24 de fevereiro de 1929, em Sanok, na Polônia, Beksinski teve suas artes comumente associadas ao barroco, ao gótico e ao surrealismo em seu princípio. Surrealismo esse que fica muito explícito nas artes que são o auge da sua carreira. Observe essa imagem. O que você sente quando vê ela? Desespero? É um cenário um tanto quanto caótico, né? Pois bem, muitos afirmam que essas imagens amedrontadoras têm implicações em raízes históricas, já que a Polônia foi alvo não só das atrocidades do nazismo, mas também do comunismo. Isso fica bem explícito em algumas das artes do autor. Por exemplo, nessas duas imagens, onde fica bem explícito que os capacetes dessas criaturas são bem semelhantes aos capacetes dos soldados da SS. Ou essa imagem, hoje eu acho que eu nem preciso comentar. Wiedźesław começou a sua carreira na arquitetura. Porém, a paixão pela arte acabou gritando mais alto e, consequentemente, ele desviou seu caminho. Tendo inspirações no pintor medieval belga Hieronymus Busch e no famoso pintor espanhol Salvador Dalí, Beksinski adentraria o mundo da pintura surrealista a óleo. Em 1960, após ter feito sucesso em boas partes da Europa, Beksinski entraria ao seu autoproclamado período criativo. Em 1954, viria ao mundo o primeiro livro do Senhor dos Anéis, escrito por Tolkien. Consequência disso, viriam algumas histórias inspiradas nele. Por exemplo, o famoso RPG de mesa Dungeons and Dragons, criado por Gary Gygax. Ambos em decorrência das duas obras, e também por ajuda de algumas outras histórias que não vou citar no momento, foi criado em meados do século XX um movimento conhecido como Fantasy Art, que era basicamente um conglomerado de histórias de fantasia, ficção científica e, consequentemente, com o passar do tempo, até mesmo a arte adentrou o movimento, fazendo assim com que o movimento consequentemente encontrasse as obras de Beksinski. Com a chegada do sucesso viria uma pergunta que era inevitável: o porquê de cenários tão caóticos
e esquisitos. Bem, segundo o mesmo, haveria uma má interpretação de suas obras, porque, aparentemente, com muitas aspas, ele tinha um intuito mais otimista, a fim de passar uma mensagem feliz, otimista e às vezes até mesmo engraçada. Óbvio, esse tipo de afirmação não colou, pois algumas das suas obras nem mesmo ele sabia afirmar o que era exatamente. É como se estivesse tentando esconder algo do público. Em decorrência disso ou não muito tempo depois, ele, em seu próprio quintal, juntou várias de suas obras e queimou elas, criando um gigantesco acervo de Lost Media que provavelmente nunca vai ser recuperado. Em decorrência da fama que ele ganhou com esse tipo de obra, obviamente o público desejou ver artes cada vez mais medonhas. Consequentemente, isso acabou criando e começou a retroalimentar um ciclo, cuja cada vez mais ele se distanciava do que era o normal e o início da sua carreira, para cada vez mais adentrar mais e mais no abismo do surrealismo. Chegaria um momento onde o próprio pintor, segundo as próprias palavras, já estaria pintando artes que não teriam mais uma diferença entre sombra, luz e escuridão, fazendo imagens cujo espectador se pergunte se realmente é uma fotografia ou um amontoado de pedra misturado com algo orgânico e algumas formas humanas ou geométricas. De maneira seca, inesperada, como o destino sempre o surpreende, Beksinski seria morto por uma disputa financeira envolvendo um próprio parente. Porém, antes disso, ele não iria morrer sem entrar na sua última, desconhecida e mais pessoal era. Ele começou então a migrar para o rumo da arte digital. Muitas das suas obras não tiveram o devido reconhecimento, obviamente porque foram ofuscadas devido à era de ouro do seu trabalho, e também não teve muito desempenho nessa área. Muitas delas até acabaram sendo esquecidas e virando, em sua grande parte, Lost Media. É interessante notar que ele, apesar de ter mudado bastante seu visual, ainda tentou seguir à risca o quesito surrealismo, apesar de que ele tenha se afastado bastante da atmosfera caótica das suas obras antigas e também da sua estética, que era visualmente muito atrativa. Devido ao seu fracasso, eu poderia até dizer que não foi intencional, mas parando para refletir um pouco, sinceramente eu acho que talvez não. Talvez ter uma vida mais quieta depois de ter tantos sucessos, fazendo obras que agradem mais ele e não os outros, que era o caso das artes digitais, talvez fosse até melhor para ele. Talvez realmente fosse o intuito dele e não de fato fazer algo que pudesse obter mais sucesso. É interessante perceber como Beksinski teria prolongado a sua influência mesmo depois de sua morte, sendo uma das principais cabeças por trás do movimento biopunk, que era um movimento cujo intuito era sempre criar histórias em um cenário hipotético onde a biotecnologia estaria sendo usada ao extremo, como na franquia de filmes Jurassic Park ou nos famosos jogos Resident Evil. Outro jogo também, bem famoso que teve muita da sua influência, foi um jogo recente de horror e sobrevivência chamado Scorn, que se passa em um local completamente desconhecido e um tanto quanto alienígena. Mas de qualquer forma, Beksinski teve um final muito mais feliz, apesar de sua morte trágica, do que os outros pintores, já que a grande maioria deles morreu no desconhecimento, diferente dele que foi um sucesso quase que instantâneo.